Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Primeiro eu tenho dois recados muito importantes para nós. Vocês lembram daquele link que nós tínhamos da presença lá no sistema do Classroom? Pois bem, não há mais. Agora a atividade é que ele dá a presença. Por isso é muito importante, galerinha do sexto ano, que vocês continuem fazendo as atividades lá no primeiro link, porque ele é quem vai computar a presença de vocês nas nossas aulas, combinado? Em todas as disciplinas. Próximo recado para nós começarmos nossa aula. Tem também os alunos que assistem às aulas pela televisão, pegam material impresso lá na escola. Poxa, bacana, está estudando, parabéns, continuem assim. Mas vou deixar aqui um convite para vocês. Quem pode, quem tem acesso, quem, enfim, tem acesso tecnológico, venha conhecer o sistema do Classroom, do Aula Paraná, uma plataforma assim, poxa, fantástica, né, com recursos didáticos assim, bem legal, os slides, todo o sistema. E não se preocupe, não vai inibir a tua nota lá das atividades que você faz no impresso. Aos poucos, até conversei com muitas mães essa semana, poxa, legal, meu filho começou a aprender aqui e agora migrou para o sistema, está só no sistema do Classroom. Combinado? Fica aí uma dica, então, poxa, um convite para quem pode, quem tem acesso tecnológico, quem pode acessar o sistema, não ter medo e não se preocupar que não vai perder suas notas do impresso. Vamos começar então? Dobrem as mangas, aperte o cinto, se segure na poltrona. Vamos começar mais uma aula de história, embarque nessa, vamos lá. Vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Vamos continuar com a Grécia Antiga, o tema é sociedade e os nossos 3 objetivos são identificar as principais características da sociedade na Grécia Antiga, apontar as especificidades do papel da mulher em Esparta e Atenas, 3, reconhecer o conceito de cidadania na Grécia Antiga. O tema nosso aqui é sociedade e a aula é 54. A aula passada vocês viram, houve muita batalha. Esparta, origem de Esparta, educação espartana, a militarização, a política e a sociedade. Hoje nós vamos então entender de uma maneira geral, claro que as cidades tinham as suas especificidades, né? Cada cidade tinha também a sua cultura, o seu modo de viver, seu cotidiano, mas em geral a sociedade na Grécia Antiga, em geral, como seria a vida lá na Grécia Antiga, vamos trabalhar um pouco aí, como que os historiadores fazem para tatear, descobrir um pouco da história do passado da Grécia. A história das mulheres na Grécia Antiga em geral, vou trazer algumas características também de Atenas com as mulheres estrangeiras que moravam lá, e em destaque a famosa história da Aspásia de Mileto, né, que ela era como se fosse uma esposa, não podia casar porque ela era estrangeira do famoso Péricles, né, o grande político ateniense, e a gente fecha com educação em Atenas. Bom, sempre começamos nossa aula fazendo uma problemática. Convidar vocês para começarmos então essa junto. Agora vocês são os historiadores da nossa aula. Saberia dizer para nós o que se trata essa imagem? Observe os detalhes da pintura. Conseguiria reconhecer algum tipo de movimento ou mesmo de algum instrumento que está nele? Parece uma flauta, professor, ali em cima? A segunda figura que está de pé? Muito bom, seria uma observação. Parece uma luta entre as duas figuras, professor? Poderia. E o que é isso aqui? Não sei, professor, um vaso? Muito bom. A Grécia Antiga famosa pelos famosos, desculpe a redundância, né, os famosos, entrou na história como os famosos vasos gregos. Trago mais uma pintura para vocês, e ela está relacionada. E aí, como poderíamos descrevê-la? Lembra alguma coisa dos dias atuais? Conhecem algum esporte relacionado a esse tipo de movimento? A esse tipo de característica de combatentes? Observe a mão da figura à direita. Mais uma, acho que agora vai ficar bem bacana para a gente. Como poderíamos descrevê-la? Observe que parece que ele está em uma situação de combate mesmo.
Observe as mãos das figuras. São pinturas em vasos ou a fresco, em paredes, representando a luta de boxe grega com luvas, uma das modalidades de esportes praticados na Grécia desde o período minoico. Aqui ao lado você tem uma imagem do boxeador Terma, ou Termae, uma cópia romana das termas de Constantino. Termas eram os lugares de banhos da antiguidade, banhos públicos que eles tomavam, do século III, Museu Nacional de Roma. Começamos então o nosso primeiro tema, sociedade. Então em Atenas a sociedade estava dividida em grupos sociais. O grupo mais elitizado da sociedade ateniense eram os eupátridas, que eram grandes proprietários de terras, os ricos, descendentes dos primeiros habitantes da cidade. Havia também os pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, nessa hierarquia, os escravizados. Os metecos eram os estrangeiros e podiam ser apenas, ou também, comerciantes e artesãos, mas eram proibidos de possuírem terras dentro da cidade e mesmo casar com cidadãos considerados legítimos, que é o caso que eu comentei da Aspásia, que ela era da cidade de Mileto, ela era amante do principal político do período mais democrático de Atenas, chamado Péricles. Ele não poderia casar com ela, inclusive tiveram filhos, e tiveram que mudar, inclusive, a Constituição durante a vida deles, para que fosse aceito o filho de Péricles como um herdeiro legítimo, porque, afinal de contas, ele era filho de uma estrangeira e não poderia ser aceito como cidadão. Mas tamanha importância que ele teve dentro da cidade de Atenas, mudaram a própria Constituição, as leis de Atenas, para aceitarem o filho de Péricles como um herdeiro legítimo da política ateniense. Olha que interessante. E aí, já em Esparta, por volta do século 8 a.C., a sociedade estava dividida em 3 grupos. Eu lembro que vocês estudaram um pouquinho comigo nessa aula. Que aula, professor? Cara, perder a aula da Esparta, volta lá. Foi muito bacana nós conhecermos um pouco sobre a história da famosa cidade de Esparta. Os espartanos descendiam dos dórios. Somente eles tinham direito à cidadania, pois possuíam as melhores terras e podiam ocupar os cargos políticos e militares. Aqui vocês têm uma imagem, um vaso, com o nome do artista espartano conhecido como Ryder Pointer, cerca de 550 a 530 anos antes de Cristo. Tinha os periecos dentro da sociedade espartana, que eram os estrangeiros, também entram nessa modalidade dos metecos lá da cidade de Atenas. Eles não podem ter propriedades dentro da cidade, podem ser comerciantes, podem ser artesãos, até porque os espartanos estavam, como vocês viram na aula passada, ligados exclusivamente a um tipo de atividade. Qual era? A guerra. Eram guerreiros. E a eles apenas atividades relacionadas à guerra. Mas quem que vai alimentar a cidade? Quem que vai construir os produtos de necessidades gerais para manter uma cidade funcionando? Ou os periecos, ou os ilotas. Vocês viram na aula passada os ilotas, descendentes dos messênios, povos que viviam naquela região, quando os dórios chegaram e não escravizaram, mas subordinaram eles, dominaram esses povos e transformaram eles em servos, propriedades do governo espartano. Não eram escravizados, não podiam ser vendidos, eles estavam presos, inclusive, dentro dessa estrutura chamada Esparta, Era uma propriedade do Estado. E aí eles tinham que, inclusive, estar ligado à produtividade da cidade. Primeira atividade, de modo geral, como que era a sociedade na Grécia Antiga. Somente demos 2 destaques, para a cidade de Atenas e Esparta. Daqui a pouquinho nós voltamos. Até bom para vocês pegarem um pouco também sobre os escravizados de Atenas, são principalmente prisioneiros de guerra. Deixei essa dica para vocês. Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos? Em Atenas, a sociedade estava dividida em grupos sociais. Os eupátridas, pequenos proprietários, haviam também os comerciantes, os chamados metecos, estrangeiros, né? Artesãos, camponeses escravizados. Esses últimos eram prisioneiros de guerra, como o Sr. Roberto, inclusive, deu uma dica para vocês. Já em Esparta, havia os espartanos que descendiam dos dórios, os periecos, que eram os estrangeiros, eram homens livres, porém sem direito à cidadania, não podiam casar com espartanos ou espartanas, e também não podiam ter propriedades dentro da cidade. E por último, os ilotas, que eram propriedade do governo. A gente usa o termo servos, porque já escravizado entra mais no conceito de prisioneiros de guerra na cidade de Atenas. Então o termo servo é diferente de escravizado. Uma coisa não é igual a outra. Lembra da aula passada, nós comentamos até sobre o conceito de escravizado. Em vez de usarmos a palavra escrava, porque o termo, o nome escravo, dá a ideia que é uma coisa inato, parece que a pessoa nasceu sendo escravo, mas ninguém nasce escravo, se torna a condição de escrava, ou seja, ela foi colocada nessa situação. Agora, quando nós falamos a palavra escravizado, ficou claro que a pessoa foi colocada nessa situação, ela foi escravizada, e parece que a palavra escravo, parece que a pessoa nasceu para aquilo. E ninguém nasce escravo. Vamos lá, né? Convenhamos. Próximo tema. A vida na Grécia Antiga. Na Grécia, os recém-nascidos eram lavados com água, vinho ou outro líquido. Em alguns lugares, se fosse menino, pendurava-se um ramo de oliveira, se fosse menina, uma fita de lã. Prestem bastante atenção nessa questão, que tem até inclusive uma atividade no finalzinho da nossa aula de hoje. Aqui uma imagem, um vaso, cerca de 510, onde vocês veem aqui jovens estudando música, uma espécie de uma lira, quase que uma microarpa, né, uma harpa pequena. Os meninos da elite deviam aprender não só a ler e escrever, mas também as ciências, a música e a literatura, principalmente na cidade de Atenas. Quanto ao nascimento, vocês viram aqui como que era na cidade de Atenas, também, principalmente, né, esse ramo de oliveira, que se pendurava ou na porta, ou próximo do cabelinho da criança, né, se tivesse, ou perto da orelhinha, né? Na cidade de Esparta, segundo o professor Ronaldo Vanfas, quando nascia a criança, como eles estão nos valores de guerra, era avaliado por anciãos, né, senhores sábios dentro da sociedade espartana, se ele seria um bom guerreiro futuro. Se não fosse, ele seria descartado, não seria aceito para a família criar. Caso avaliassem que a criança estava perfeita, teria um biotipo ou características, sabe Deus quais eram os critérios desses anciãos, que concluíssem que seria um bom guerreiro futuro, davam para a sua mãe, que iria educá-lo até os 7 anos de idade. Entre as pessoas de posse, retornando agora no período, nós falamos aqui inicialmente no período da infância, no nascimento, os meninos, inclusive, o seu aprendizado ligado à música e à literatura era muito importante. Em Esparta vocês viram que não tinha tanto conhecimento assim, o estudo, a educação não era tão grande assim. No período de casamento, as pessoas de posse eram consideradas uma aliança, o casamento era considerado uma aliança de famílias de bem. O que é isso? Famílias mais abastadas, mais ricas. Pelo que era acertado entre o pai da noiva e o noivo. Os homens casavam perto dos 30 anos e as meninas entre 15 e 20 anos. Pessoas mais humildes dentro da Grécia Antiga já não tinha tanto protocolo para se seguir assim, porque precisavam casar até para relacionar ao trabalho e ter filhos relacionados, inclusive, para a produção da família. Quanto mais filhos tivessem, ajudaria, inclusive, na produção do trabalho agrícola, se fossem pessoas mais simples, camponeses gregos. Aqui uma imagem, um vaso ateniense, casamento de Tétis e Peleu, cerca de 460 a.C., está no Museu do Louvre, na França. Os gregos davam muita atenção ao sepultamento dos mortos. Vejam que eu escolhi propositalmente 3 fases: nascimento, período de estudos, período do casamento e na morte. Como que os gregos se relacionavam com o momento, enfim, do adeus dessa vida?
Os gregos davam muita atenção ao sepultamento dos mortos, até mesmo pelo fato de morrerem muito jovens. Boa parte desses eram guerreiros e parturientes, pois guerra e partos eram importantes e valorizadas atividades sociais que frequentemente levavam à morte precoce. Segundo o professor Paulo, duas atividades sociais muito importantes na Grécia, a guerra e, como ele usou o termo, parturientes, ou seja, mulheres no momento de dar à luz, o parto, são duas situações que havia um alto risco de levar à morte. Nós temos que pensar a medicina 2.500 anos atrás. Temos que pensar que não tem nenhum sistema de pré-natal ainda, como diz o outro, não dava para acompanhar o nascimento todo, com questão de saúde, como que vê. Então, realmente, o nascimento, o parto, era um momento que estava relacionado com riscos, relacionado à morte, tanto da criança quanto da mãe. Por isso que essas duas situações relacionadas à guerra, principalmente o homem e a mulher, a parturiente, ou seja, o momento do parto, está muito relacionado ao grande risco de morte. E por isso que a morte, como diz o outro, é uma situação relacionada ao cotidiano. Enfrentar a morte para um guerreiro era um risco. Assim para as mulheres, o termo que nós usamos, parturientes, ou seja, no momento do parto, no momento do nascimento. Aqui tem o Caronte, na mitologia era o barqueiro de Hades. É uma pintura, uma representação de Litovchenko, de 1861. Eu vi também em algumas literaturas relacionado a colocar duas moedas, ou nos olhos ou dentro da boca, no caso do morto, de uma maneira que eles acreditavam que seria pago a esse barqueiro para atravessar os rios que transitava ou que destinava do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Próxima atividade, de maneira geral, como era tratado o recém-nascido na Grécia Antiga? Vamos ver quem ficou bem atento aí. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, vamos corrigir? Na Grécia, os recém-nascidos eram lavados com água, vinho ou um outro líquido. Como assim outro líquido, professor? Azeite, já vi também, já li nas literaturas historiográficas. Em alguns lugares, se fosse menino, pendurava-se um ramo de oliveira, se fosse uma menina, uma fita de lã. Agora vamos para o nosso terceiro tema, mulheres na Grécia Antiga. Quem está na internet, quem pode, quem tem acesso, digitem aí, Mulheres de Atenas, inclusive uma música muito famosa de Chico Buarque, para vocês conhecerem um pouco de um tema assim que é bem trabalhado. Vou falar de modo geral como que nós podemos entender a vida da mulher em Atenas. As mulheres gregas abastadas viviam separadas dos homens em cômodos diferentes, reservados a elas dentro de casa, chamados de gineceu, principalmente na cidade de Atenas, onde ficavam confinadas a maior parte do tempo. Uma curiosidade sobre esse espaço da sala chamada gineceu, na biologia, no ramo, ou vocês estão no sexto ano, nas ciências, né? A parte feminina da planta, das flores, é chamada de gineceu, onde fica inclusive a parte da reprodutibilidade, da reprodução das flores, chamada de gineceu, em homenagem a esse espaço que as mulheres atenienses ficavam dentro da casa. Elas passavam o maior tempo da sua vida naquele espaço dividido para elas. As mulheres de Atenas tinham uma vida muito mais enclausuradas. Tanto que, para sair de casa, tinha que estar sempre acompanhada do pai ou do marido. Era uma sociedade extremamente, rigidamente patriarcal. E a ela estava destinada, inclusive, mais a ideia de reprodutora da prole. Ou seja, ela vai ser a mãe que vai produzir os cidadãos legítimos da cidade de Atenas. Mas a ela mesmo não tinha o próprio direito de cidadania, como vocês viram nas aulas passadas, para participar da política. Então, uma contradição muito interessante aí, né? Mulher sentada com uma coroa de flores, um vaso grego de 460 a.C., essa está no museu, na Biblioteca Nacional da França. Embora vivessem reclusas, as meninas, principalmente da elite, podiam também aprender as letras, ou seja, aprender a ler e escrever. O exemplo da grande poetisa Safo demonstra como podiam ser mesmo admiradas por seu talento. E essa poetisa realmente foi muito reconhecida no mundo grego, na antiguidade, que era uma mulher excepcional, muito inteligente para a sua época. Aqui, inclusive, é uma representação de um vaso grego, uma ânfora, representando a poetisa Safo, sendo representada cerca de 440 a.C. no Museu Nacional de Atenas. E tem um caso que é o que a gente chama, é a exceção, né? Tem o caso geral e tem uma exceção. Essa é a famosa Aspásia, eu confesso, eu sou fãzaço da história dela. Ela foi muito conhecida por ser uma mulher muito inteligente, inclusive admirada por filósofos, pessoas sábias da cidade de Atenas, inclusive um senhor muito conhecido na cidade de Atenas, chamado Sócrates, que admirava o conhecimento e a inteligência de Aspásia. Aspásia nasceu na cidade de Mileto, sabe-se lá como que ela foi parar em Atenas, se relacionou com Péricles, um dos nomes mais famosos da política ateniense, não por acaso chama-se o século de Péricles, o momento ali do período clássico de Atenas, e ela ficou famosa por escrever, ela escrevia os discursos políticos de Atenas, do Péricles que ele iria fazer discursar na democracia de Atenas. Por causa disso, tem até uma curiosidade, ela era muito criticada, ou Péricles, melhor dizendo, era muito criticado pelos seus opositores, dizendo por que uma mulher interfere diretamente na política de Atenas, interfere indiretamente, né, através do Péricles, falam que ela realmente era uma grande conselheira do Péricles, e isso tem uma curiosidade muito interessante. Após a morte de Péricles, houve um chamado período, uma praga de Atenas, uma doença, quase uma epidemia que se alastrou na cidade, que levou os dois filhos do primeiro casamento de Péricles, inclusive essa doença, e acabou levando, ou sabe-se Deus, até por uma situação relacionada a emocional, o Péricles acabou falecendo. Aspásia teve o período, enfim, né, de luto, mas ela depois casou com outro ateniense, o que mostra que realmente ela era uma mulher com uma determinada liberdade dentro da cidade. Ela é estrangeira, não tinha cidadania, mas além de ser muito respeitada e admirada, vivia, como diz o outro, uma vida com muito respeito, uma mulher
que tinha a sua posição social na cidade de Atenas. Está aqui, herma, pilar de pedra. A palavra herma, ou herma, é quando é um pilar único, quase um monolítico, sabe? Que tem o busto da pessoa, com a imagem de Aspásia de Mileto. É uma cópia romana, galera, do século V. E olha quando que ela foi descoberta, essa cópia. Em 1777, depois de Cristo, né? 200 e pouquinhos anos atrás aí. É com vocês. De modo geral, né? Mostrei uma exceção. Como poderia ser definido a vida das mulheres na Grécia Antiga? Lembra lá do Gineceu? Daqui a pouquinho nós voltamos. Conhecemos junto.
Eu de novo. Vamos lá? As mulheres gregas abastadas viviam separadas dos homens em cômodos diferentes, reservados a elas dentro de casa, chamados de gineceu, onde ficavam confinadas a maior parte do tempo. Último tema, quarto tema, educação. Educação em Atenas. Vocês viram na aula passada, já fiz o convite, puxei um pouquinho a orelha, vocês têm que assistir a aula também, não é só fazer essa atividade, galerinha. Vocês viram na aula passada sobre Esparta e como que era uma educação extremamente militarizada, né? Voltada para a formação de guerreiros. Em Atenas, o que seria uma educação de qualidade em Atenas? Na época áurea de Atenas, o ensino era obrigatório para os rapazes, futuros cidadãos, né? Cidadãos, vocês lembram, são filhos de pai e mãe legítimos atenienses. Os meninos começavam a aprender boas maneiras com os pedagogos, olha a origem da palavra pedagogo, de onde vem, professores escolhidos pelo pai, e depois a ler, escrever, contar e cantar, acompanhados da lira. Aqui, pintura em vaso, tocando aulo. Aulo é esse instrumento, parece uma espécie de uma flauta dupla, né? Um instrumento grego, onde o musicista, o músico, tocava nesse tipo de comportamento. 490 a.C., olha, esportes, música, famosos períodos, os professores mais antigos, o papai e a mamãe que está assistindo a aula, talvez, ou pergunte para o papai e a mamãe se eles lembram dos chamados cantos orfeônicos. As escolas antigamente tinham aquele espaço teatral principal, onde eles se aprendia música, sim, tinha que ter um piano, uma escola tinha que ter um piano para aprender a música, inclusive. Vem essa origem, da origem grega, da importância de se estudar, não somente a ler e escrever, a cantar, acompanhados da lira e além de praticar esportes. Dos 14 aos 18 anos, sua educação se baseava em exercícios físicos, já que dos 18 aos 20, os jovens deviam prestar um tipo de serviço militar obrigatório. Todos os cidadãos atenienses tinham que servir. Linos segura um rolo de papiro, enquanto seu aluno Mousaeus segura tábuas de escrever. Fundo de uma xícara, é um fundo de uma xícara, essa imagem, uma figura vermelha ática de 440 a.C., está no Museu do Louvre. Então vocês estão vendo aqui o estudante com o seu professor frente a ele. Como era a educação dos meninos? Futuros cidadãos em Atenas. Seria legal vocês colocarem a questão da música, do esporte. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigemos junto.
pela última vez. Vamos terminar nossa aula? Na época áurea de Atenas, o ensino é obrigatório para os rapazes, futuros cidadãos. Os meninos começavam a aprender boas maneiras com os pedagogos, ou a origem da palavra aqui, que eram professores escolhidos pelo pai, e depois a ler e escrever, e contar e cantar, acompanhados da lira, além de praticar esportes. Ó, a origem também da educação física. Vamos fazer juntos? Chegou o grande momento. Preparados aí? Vamos lá? Vamos lá. Qual o nome do espaço feminino, onde as mulheres passavam o maior tempo dentro de casa? Letra A, gineceu. Letra B, androgeu. Letra C, pireu. Eu que tô pirando, pelo amor de Deus. Letra D, floreu. Letra A, B, C ou D? Tá fácil, né, galerinha? Letra? Muito bem! Galerinha mandando bem no sexto ano. Letra A, gineceu. Era um espaço, inclusive, como vocês viram, nas ciências, né? Porque é o ensino fundamental, o ensino médio vai se chamar biologia. O ramo da biologia, como é o nome dado da parte da planta, parte feminina da planta, é utilizado pela ciência o nome de gineceu. Provavelmente em homenagem a esse espaço. Próximo quiz aqui com a gente. Na Grécia, os recém-nascidos eram lavados com água, vinho ou outro líquido. Em alguns lugares, se fosse menino, pendurava-se um ramo de oliveira e se fosse menina, pendurava o quê? Pendurava uma azeitona? B. Pendurava-se uma fita de lã? C. Pendurava-se uma espada? Letra D. Pendurava-se um cacho de uva? Claro! Claro que não. E aí? Letra A, B, C ou D? Qual? Muito bem! Como que o professor sabe? Vocês esqueceram da minha telecinese, né? Só pode. Muito bem. Letra B. Pendurava-se uma fita de lã se fosse menina. E se fosse menino, vocês viram que era pendurado um ramo de oliveira. E aí? Fechamos? Grécia Antiga e Sociedade? Fechamos. Nossa! É um tema que se pudéssemos, trabalharíamos 10, 12 aulas aí e ainda... impossível, como a gente chama o termo, esgotar um conteúdo, né? É impossível, sempre se aparecem, e essa é a grande graça da ciência, né? Sempre se aparecem novas fontes, novos livros, novas formas de abordar a história. Ainda bem, né? E aí, vocês viram hoje sociedade, a vida, as mulheres e a educação na Grécia, um pouquinho na Atenas e as mulheres na Grécia Antiga. Próxima aula, não percam, ó o merchan aí da aula, guerras, preparem os escudos, preparem as... Não, tô brincando, vocês vão estudar comigo, guerra médica, guerra do Peloponeso. Aqui nossas referências, só agradecimento, todo o sexto ano, de cima do norte de Maringá, aqui para baixo do sul, de Foz do Iguaçu até Paranaguá, continuem firme nossos estudos aí, galerinha. Mandar um abração. Agradecer aí. Poxa, tantas mensagens a gente recebe nas redes sociais, no Instagram. Poxa, impossível citar nomes, mas só posso agradecer a todos vocês para estarem junto com a gente nessa aí. E como sempre, né? Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!